Vamos assistir a esse momento constrangedor de Terra Me Engole, de J. Jordi com Joan Gaspar, ex-presidente do Barça, ex-vice-presidente da federação. Ele começou a pagar o Negreira em 2001, mas antes quem pagava era o Núñez, presidente quando ele era vice. Aliás, nos anos 90, e o J. Jordi tenta puxar o assunto para um lado, claro, e acaba ouvindo outra coisa que o deixa paralisado. Isso é mais um exemplo de como o Joan Gaspar fala demais. Ele confessa algo que é grave, porque ainda fala sobre como o Barça se comportou a vida toda. Mas não há nada mais grave do que pagar um vice-presidente dos árbitros por mais de 2 décadas. Isso, comparado com o outro, é só uma anedota, uma amostra, uma bobagem. Mas é muito divertido, porque ele acaba confessando algo e o outro, enfim, a gente vai ver isso já já. E, atenção, vamos ouvir uma conversa, parte de uma conversa entre Xavier Estrada Fernandes, se eu esqueci de mencionar ontem, com Sique Rodrigues, o que revelou o escândalo Barcelona Negreira, que é muito interessante. Já faz 3 dias. Já faz 3 dias que estamos contando coisas sobre Xavier Estrada Fernandes, mas, poxa, é que ele tem muita coisa para contar. E aqui está ele. Acho que ele tem um podcast, né? E recentemente entrevistou Sique Rodrigues e um ex-árbitro que também foi presidente, sobre como os árbitros apitavam olhando mais para os bastidores do que para onde deveriam olhar. Isso mostra a importância do cara que decidia o seu futuro profissional se você recebia um valor ou a metade. A questão do Sique está interessante. Vamos ver em breve. Antes, isso sobre Tchouaméni, que em uma entrevista que ele concedeu, disse que se voltar a acontecer, se acontecer de novo, disse um insulto racista. Contra Vinícius, todos nós vamos abandonar o campo e vamos parar de jogar. Não vamos permitir que essas cenas voltem a acontecer. E eu digo, tarde. Isso vocês já deveriam ter feito. De qualquer forma, o Madrid, se tivesse feito isso quando deveria ter feito em Mestalla, naquele dia, vocês já sabem o que teriam dito do clube e o escândalo que teria se formado por abandonar o campo de jogo? Ou seja, nunca teria sido. Para qualquer outro time e qualquer outro jogador, isso aí, olha, finalmente ele vai embora, porque já está de saco cheio, não sei o que, né? Ou aos seus companheiros solidários, etc. Outro time, se o Real Madrid tivesse feito isso, as coisas teriam se voltado para criticar. Mas como é possível que abandonem o campo? Olha, por nada, não aconteceu nada, poderiam ter resolvido de outra forma, etc. Já saberíamos como teria sido, mas já deveriam ter feito isso. Dizer agora é tarde, talvez aproveitem agora que perderam o campeonato para fazer isso, não é? Mas enfim, isso foi o que o Tchouaméni contou. E depois, outra coisa sobre o assunto que já anunciei no último vídeo, sobre essa questão do Real Madrid com a UEFA e a FIFA, com os relatórios que, em teoria, vai apresentar a UEFA e a FIFA. Essa é uma informação do OK Diário, onde falam das 2 instituições e será nas próximas semanas. Estamos com isso há meses, mas, enfim. Por isso, deixo isso um pouco em quarentena, porque o que eu sei que foi apresentado é essa denúncia ao Comitê de Ética da Federação Espanhola de Futebol por parte de Juan Luis Martín de Pozuelo, advogado de ofício advogado, perdão. E com a colaboração de muitos de nós, isso sabemos que foi apresentado, sabemos que toda essa informação está sendo repassada, toda essa informação está sendo enviada para a UEFA e sabemos de coisas que estão sendo feitas. Do Madrid não sabemos nada. Por enquanto, vamos ver se fazem isso. Mas enfim, essa informação diz que o Madrid vai enviar esse relatório detalhado sobre tudo o que está acontecendo no futebol espanhol, esperando que a UEFA e a FIFA tomem providências. Os árbitros e as atuações na Espanha estão viciados, como vem sendo comprovado nos últimos anos, favorecendo muitos títulos ao Barcelona. A mensagem do clube aponta diretamente para a entidade de arbitragem que tem condicionado a Liga Espanhola com suas decisões ou por suas decisões nos últimos tempos, especialmente desde que estourou o caso Negrito. Nesta temporada, 2526, o Madrid sentiu-se gravemente prejudicado pelos árbitros nas últimas e primeiras rodadas. O Real Madrid mantém relações magníficas com a UEFA e a FIFA.
Bom, magníficas agora com a UEFA, mas com a FIFA é verdade que nos últimos anos foram muito boas. Isso sim é verdade. Embora aqui ele fale dos últimos meses e espera que alguém traga um pouco de luz sobre tantas sombras. O Clube Merengue acredita que a arbitragem espanhola precisa mudar urgentemente e os fatos confirmam isso. A arbitragem espanhola vive um dos momentos mais baixos de sua credibilidade a nível internacional, é verdade. Ou seja, para a Copa do Mundo só foi um árbitro e outro de VAR na última Eurocopa. Não foi? Não. Para o Mundial de Clubes não mandaram nenhum árbitro espanhol, eles mereceram isso, não é? Eles mereceram por tudo o que aconteceu naturalmente. Por isso muitos dizem, não, o caso Barcelona Negreira não teve peso na FIFA do ponto de vista da arbitragem. Teve sim, teve peso sim. Com a questão das decisões, designações de árbitros para grandes eventos. Vamos analisar tudo, pois é o ponto que quero destacar. O relatório do Real Madrid para a FIFA, em que vai consistir, vai ser: fomos prejudicados aqui neste ano? Ou vai ser, olha, todos esses anos aconteceu isso, nas 2 décadas em que o Barça pagava a um vice-presidente dos árbitros, o saldo da arbitragem é este. Esta é a foto geral com uma amostragem de 2 décadas para ir conectando uma coisa com a outra. Porque senão a FIFA vai te dizer, bom, ok, já chega, aqui tem que ser. E além disso, tudo tem que acompanhar um pouco como vai essa denúncia específica fora do Real Madrid, da qual estamos falando, a do Juan Luis, e é do ponto de vista ético, ou seja, do ponto de vista das associações UEFA e FIFA. Não foi feito nada a um clube que pagou durante mais de 2 décadas a um chefe de arbitragem. Disciplinarmente, ou seja, administrativamente, do ponto de vista disciplinar, isso na lei espanhola está prescrito, mas quanto à via ética, não está prescrito. Isso não prescreve na FIFA e não sei se na UEFA, o prazo é de 10 anos, mas estamos dentro do prazo. E é isso, a árvore precisa ser balançada. O Real Madrid tem bem mais força aqui, mas vamos ver como eles vão mostrar isso. Se nos guiarmos por como o Madrid está agindo agora, ultimamente, no processo penal, nessa fase de instrução, com aquele documento que Xavier Estrada Fernandes compartilhou outro dia, dos advogados do Real Madrid, talvez a coisa vá bem, porque o Madrid está sendo muito duro nisso. Mas não sei, quando soubermos, aí a gente vai dizer. Isso é sobre Xavier Estrada Fernandes. Agora vamos falar sobre Gaspar e J. Jordi, com Sique Rodrigues. Como eu disse, muito interessante. Eles falam sobre o sistema de clientelismo que foi criado durante o Vilarato. E ele disse o seguinte: você pretende descrever a corrupção que existiu no mundo do futebol ao longo da história? 100%. Ou seja, eu acho que o Vilarato se perpetuou no poder. Criou uma rede de clientelismo que afetou vários setores em diferentes regiões da Espanha e com diversos protagonistas, o que fez com que muitas pessoas provavelmente se enriquecessem com o futebol. O Barça, eu acho, pagou para influenciar, mas não porque queria ganhar. Queria influenciar os árbitros, mas porque acreditava que historicamente beneficiaram o Madrid e isso... Eles tinham sua parcela de poder, né? Sim, eles tinham sua parcela de poder, sim. O que é crime aqui na Lua? Não importa porque você queira pagar um chefe, embora estivesse claro que o pagavam para influenciar. Aqui o que acontece é que querem suavizar um pouco a situação, mas você paga um chefe dos árbitros porque acredita que o Real Madrid vem sendo beneficiado, já que o Madrid tem mais poder dentro dessa organização e tal. E então, você quer entrar ali pagando um chefe de arbitragem, enfim, é mais do que evidente, mas tudo bem. Exato. Quando dizem que o futebol acontece nos bastidores, é sobre isso que falam. Com certeza. Não. Bom, não acho. Eu aposto tudo que o Barça não queria ganhar um campeonato porque os árbitros precisam de 10 pênaltis a favor e assim eles ganham. Não. Com certeza, 100%. Mas no final das contas, quer dizer, pagou durante muitos anos para um vice-presidente dos árbitros. Isso é um fato. Sim, concordo totalmente. No fim, alguns meios de comunicação tentaram se posicionar vendo o que aconteceu, enquanto outros, por se sentirem incomodados, preferem se manter discretos. O caso é real. Quer dizer, já sabemos o que aconteceu.
Um clube de futebol pagou 17 anos a um vice-presidente dos árbitros. Isso acontece? Dizem que nunca saberemos o que houve, mas já sabemos. Não há mais o que dizer. Que o Barça pagou por 17 anos a um vice-presidente dos árbitros. Isso é correto ou não é correto? Para mim, não. Pronto. Para mim tampoco. Bom, eu não sei, porque eu não sou advogado, nem juiz, nem policial. No nível ético, me parece absolutamente deplorável. Por que fizeram isso? Já expliquei antes. Para onde ia o dinheiro? Isso é verdade. Provavelmente nunca saberemos para onde ia. Mas isso também não importa tanto, porque a questão objetiva é que pagaram a um vice-presidente dos árbitros. E não se pode pagar a um vice-presidente dos árbitros. Só isso. Correto. Eu achava que era por corrupção esportiva, pois já é crime pela própria atividade. Ou seja, pelo fato de um vice-presidente receber um dinheiro que não lhe pertence, considerando a responsabilidade que ele tem como dirigente e vice-presidente do CTA. A primeira pergunta é: o futebol espanhol é transparente? Sim ou não? Não. O caso Negreira será esclarecido ou acobertado? Vai ser encoberto? O CTA deveria dar explicações sobre os lances a cada rodada, além do tempo de revisão, que para mim não serve para nada, sim ou não? Sim. Diga uma frase para o torcedor que sente que está sendo enganado rodada após rodada. Que aproveite a vida. Bom, a questão é que quando disserem aquilo de que tudo está na caverna de Madrid, que tentam prolongar essa história do boato Negreira e não sei o que, ficar esticando o assunto e tal, mostrem esse exemplo, um jornalista do Barça e um árbitro catalão, certo? E chegam à mesma conclusão. E além disso, tem uma frase aqui muito importante que é: do ponto de vista ético, é uma vergonha. Bom, é por isso que isso está sendo levado adiante no âmbito da ética ou pelo caminho ético, né? Que é onde a UEFA e a FIFA, onde a Federação Espanhola de Futebol deveria ter feito alguma coisa e não fez. Há uma inação aí bastante clara, porque o Barça é muito importante e no Barça ninguém mexe, mas a UEFA e a FIFA, como ninguém pediu nada para elas, não fizeram nada. E é isso que estão tentando fazer agora, não é? Pela via ética em que tem que haver algum tipo de sanção, porque é para isso que existem os códigos éticos dessas instituições. E onde uma não alcança, a federação tem que alcançar a seguinte, que é a UEFA. E se a seguinte, que é a UEFA, não alcançar, o que eu já vou duvidar, porque deveria alcançar, ainda tem a FIFA, não tem outra saída. Ou seja, por isso que eu sempre falo sobre o caminho que já começou. Beleza? Vamos falar sobre Gaspar. Um momento, acho que tenho isso aqui. Vou minimizar isso aqui um pouco porque, bom, vocês já sabem por quê. Jorge pergunta isso para Gaspar e é assim que responde o ex-presidente do Barça. Peço sinceridade máxima e que responda como psicólogo. O senhor já esteve na UEFA e na Real Federação Espanhola de Futebol com cargos importantes. Federação Espanhola, muito mais do que na UEFA. O senhor já viu ou soube de situações em que algum clube fazia pressão? Não. Jamais. E já vivi situações em que isso poderia ter acontecido e o que foi dito. Vou perguntar de outra forma. O senhor já viu, por exemplo, algum presidente do Real Madrid descer até a área dos vestiários para falar com o árbitro? Isso não se vê na federação. Isso se percebe por quem desce. Eu não sei se um presidente do Madrid já desceu, mas o que eu sei é que um vice-presidente do Barça já desceu ao vestiário do árbitro para entregar uma camisa do Barça para que ele desse ao filho, porque eu sabia que o filho daquele árbitro era muito torcedor do Barça. Se precisar me confessar por isso, não vou. Na cara do outro dizendo: mas eu estou te perguntando sobre um presidente do Madrid e você está falando de um do Barça. Eu não sei se algum do Madrid já desceu para isso, mas eu já vi um presidente do Barça descer e dar uma camisa do Barça para o árbitro, porque o filho dele era... Foi isso que ele disse, né? Espera aí, quero que isso fique bem claro para mim. Eu não sei se um presidente do Madrid já desceu, mas o que eu sei é que um vice-presidente do Barça já desceu ao vestiário do árbitro para entregar uma camisa do Barça para que ele desse ao filho, porque eu sabia que aquele árbitro, o filho dele, era muito torcedor do Barça. É impressionante.
A cara do outro de não, João, por aí não, né? Claro, o outro, enfim, fala a verdade. De qualquer forma, tem que dizer uma coisa. João Gaspar, com o assunto do Negreira, ficou indignado e tal, mas quando o cara começou a falar, piedade! Embora ele não queira, fala a verdade. Quando ele disse aquilo de não, claro, se pagava porque... Não quero colocar palavras na boca dele das quais não me lembro perfeitamente de forma literal, mas sempre que falou, ele corroborou as informações que todos já têm e que o próprio Negreira mencionou, certo? Pagavam para ele para garantir a neutralidade no corpo de arbitragem, para que nenhuma decisão fosse tomada contra o Barcelona. Cada vez que você puxa um pouco a língua desse senhor, ele fala verdades. Que bom! E diante da juíza, claro, também. Eu espero que essa instrução de verdade seja, olha, tudo o que vimos e tudo o que ouvimos só tem um caminho. Só tem um caminho. Apesar de que esteja sendo feita propaganda pelo barcelonismo para fazer parecer que aqui está tudo muito claro. Não, é justamente o contrário. São as contradições da defesa, das defesas, dos diferentes tipos que estão sendo acusados. 2 presidentes e outros 2 que foram apenas testemunhas, pois, se não fosse pelo tempo, também seriam acusados. E todas se contradizem umas às outras. E o que disse Javier Henríquez, o filho de Greira, o que diz o delegado, etc. Bom, coisas que já vimos contando neste canal. Não vou me alongar mais. Que tudo corra bem para vocês e tenham um bom sábado. Eu ia dizer domingo. Tchau.